Abra sua Bíblia, Filipenses, capítulo 4. É uma carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos. E já no encerramento, ele fala algumas coisas que eu gostaria de iniciar essa mensagem com você. A partir do verso 10, Filipenses 4, 10. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso por causa da necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, quanto a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tornar parte na minha aflição. E bem sabeis vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez, me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procure o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ora, o nosso Deus e Pai, seja dada glória para todo sempre. Amém. Preste atenção, não há problema nenhum em isolarmos textos bíblicos quando vamos fazer algumas aplicações. Mas esse texto é um texto que uma parte dele é muito comumente isolada e colocada como um ambiente de bênção para nós. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Quando lemos um texto desse, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Se não prestarmos atenção, nós achamos que esse texto é para nós. Lemos esse texto e eu leria agora, por exemplo, aqui para vocês, verso 19, vamos ler. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo a gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Quando nós lemos um texto desse, só o verso 19, parece que esse texto está falando para nós. Parece que esse texto está dizendo que Paulo está dizendo: o meu Deus suprirá todas as suas, ou segundo as suas riquezas, todas as vossas necessidades. Se nós não prestarmos atenção, nós vamos achar que Paulo está dizendo que Deus vai suprir as minhas necessidades. Ler um texto dessa forma, é um equívoco muito grande, porque o texto não foi escrito para mim. Paulo está escrevendo esse texto para a igreja dos Filipenses, dizendo que Filipos, ou a igreja de Filipos, mandou ofertas algumas vezes, e uma delas pela mão de Epafrodito, para suprir as necessidades de alguém que estava realizando a obra. Ou seja, o texto, na verdade, ele está direcionando uma palavra de bênção para alguém que cometeu uma atitude, que gerou uma ação, que desencadeou uma reação de bênção. Eu preciso que venhamos entender isso. Por quê? Porque senão eu pego o texto que me convém, ok? Eu pego, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Show de bola. Mas eu preciso saber quem foi o cara que falou isso, e sob quais circunstâncias o indivíduo falou, onde ele estava quando escreveu essa situação, o que esse camarada enfrentou. Senão eu começo a pegar textos isolados, aplico ele na minha vida, certo? O que me convém e pronto.
me considero satisfeito aplicando promessas e coisas, certo? Que não vão acontecer na minha vida, porque elas são condicionadas a ações. Muitas pessoas vão lidar com o Evangelho, e qual é a minha grande preocupação para estar instruindo vocês? Escute só qual é o grande problema dessa situação. Você começa a ouvir do púlpito que você vai vencer, que seu casamento vai melhorar, que as suas finanças vão ampliar, certo? Que você é um vencedor, que é vitorioso, que Cristo venceu na cruz e que todas as coisas agora, certo, lhe pertencem. Só que o seu ou a sua vida, ela não bate com essas informações. Você começa a entrar em conflito. Bom, tem alguma coisa de errada nessas informações, porque eu só ouço falar de vitória, eu ouço falar de crescimento, eu ouço falar de prosperidade, mas eu não consigo viver esse negócio não. Das duas, uma. Ou isso é para um grupo muito seleto, ou isso é mentira. O que está acontecendo é que esses indivíduos ou preletores que começam a falar dessas coisas, eles estão mentindo para mim. O problema é esse. A Bíblia nos inspira que a palavra de Deus, ela deve ser emitida, e ela não vai voltar vazia sem antes fazer aquilo que lhe apraz. Ok? Então eu tenho que ter um entendimento de que estilo de vida eu estou vivendo com Deus, que senão eu vou me atrapalhar nisso. E já vi muita gente que está na igreja muito mais pelo medo de ir para o inferno do que pelo amor que essa pessoa tem a Deus. O relacionamento, ele é muito mais opressor, ele exerce um ambiente muito maior de cativeiro do que propriamente de bem-estar. É muito mais de aprisionamento do que libertador. Então nós precisamos manter um relacionamento sóbrio, equilibrado com a palavra de Deus. O texto está dizendo, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Vossas de quem? Minha? Não. Paulo está falando para os filipenses. Bom, por que é que Paulo profere uma palavra tão abençoadora para a igreja de Filipos? Aí eu vou ver o que os filipenses fizeram para a expansão da obra. Aí eu começo a fazer o que os filipenses fizeram para a expansão do reino, e aí eu começo a me colocar na posição de receber os benefícios. É isso. Ok? Cuidado para você não colocar textos na sua vida e informações de coisas que nunca vão acontecer. São promessas, são verdadeiras, mas são condicionadas. Então eu quero levar você para Deuteronômio, e vai ser rapidinho, mas eu no primeiro momento eu não pude explicar essa questão dos filipenses, porque o período era muito curto, mas eu queria que você abrisse, se você pudesse, e gosta muito dessa história de bênção, Deuteronômio 28. Eu só li até o 14, mas presta atenção no que eu vou ler para vocês agora de Deuteronômio. Bota na tela, por favor, querido. Como diria Marcelo Rezende, dá trabalho para fazer. Verso 15, não o primeiro. Leva aí esse texto para o versículo 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Olhe bem, eu vou pregar sobre o verso 1 ao verso 14, que são versos que falam daquilo que nós gostamos de ouvir, das bênçãos, das ascensões, do crescimento, da mobilização do ambiente espiritual se movendo a nosso favor. Mas eu preciso alertar você que se as suas decisões
e a sua postura não for a dos primeiros 14 versículos, se você optar por viver ao contrário, eu preciso que você descubra que o mesmo Deus que abençoa é um Deus que tira a mão. Eu não posso dizer que é um Deus que amaldiçoa, porque Deus não amaldiçoa ninguém. A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado e a ninguém tenta. Deus é bom. Mas eu lembro que quando Jó está conversando quando Deus está conversando com Satanás, Satanás diz uma coisa a respeito de Jó para Deus: também ele te serve desse jeito, porque tudo que ele tem está guardado por ti, e eu não posso mexer em nada do que ele tem. Ou seja, até para o diabo mexer em algo de alguém, ele precisa da autorização de Deus. Então, põe para mim, querido, o verso 15, deixa aí, o 16, onde estava. É bom ficar na tela, para nós ficarmos lendo. Verso 16: maldito serás tu na cidade, e maldito serás tu no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre, teus filhos, e o fruto da terra, e da criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a turbação e a perdição em tudo que puseres a tua mão para fazer, até que sejas destruído e até que repentinamente pereças. Preste atenção no início do verso 20, só para esclarecer. O Senhor mandará sobre ti maldição. Nós estamos no Velho Testamento, onde a cultura do Velho Testamento é bem e mal vem de Deus. Ok? Novo Testamento a gente sabe que Deus não envia mal para ninguém. Só para esclarecer, senão parece que Deus está mandando uma maldição. Mas eu preciso que você entenda uma coisa. Se existe um ambiente de bênção para aqueles que obedecem, existe um ambiente de maldição para aqueles que não obedecem. Se o que nós vamos falar é Deus me abençoa quando eu entro e saio, o texto diz que a situação pode ser de maldição quando eu entro e saio. O texto lá vai dizer que tudo que eu botar a mão vai prosperar, mas o texto de cá diz que tudo que eu botar a mão vai fracassar. O texto diz que o fruto do meu ventre, ele vai ser próspero e vai me dar alegria. Mas o texto diz que o fruto do meu ventre vai me dar tristeza e dor. Eu preciso entender que há esses dois lados da mesma moeda. Oferta que vem sobre nós. Se eu fosse para Deuteronômio 30, está lá. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas entre eu e você, que eu tenho te proposto vida e morte, bênção e maldição. A Bíblia está repleta em dizendo os dois lados. O que eu e você precisamos fazer é uma leitura objetiva, prática e real do meu estilo de vida. Canalize um pouco mais de força, cuidado e atenção para verificar e supervisionar o que acontece na sua vida e pare um pouco de prestar atenção no que acontece na vida alheia. Nós vamos olhar que bênçãos são coisas condicionadas. A única bênção que não é condicionada é salvação, porque é graça, aí é favor imerecido. Mas o restante, Deus criou uma lei. Que lei, pastor? Semeadura e colheita. Tudo aquilo que o homem semear, isso também ceifará. É assim que funciona. E aprenda uma coisa, a semeadura, ela é opcional, mas a colheita, ela é obrigatória. Você pode escolher o que semeia, mas não tem direito de escolher o que colhe. E se usarmos esse padrão para encararmos a situação, se você conhece um pouquinho desse ambiente da terra, você vai saber que as coisas ruins são muito mais férteis
do que as boas. Não sei se você lembra disso. Você conhece um negócio chamado pé de galinha? É um mato. Quem aqui conhece, levanta a mão. Isso, bastante gente. Depois você pergunta quem levantou a mão. Quando eu morava com meu pai às vezes pedia para eu capinar uns pés de galinha. E capinar e chuva parece que tem uma conexão. Eu capinava e chovia. No dia seguinte, as cabeças dos pés de galinha, os matinhos, eles estavam com uns 3 ou 4 centímetros, de um dia para o outro. Você sabe para que serve pé de galinha? Para nada. Planta um pé de jabuticaba. Geraldo me deu um, cadê Geraldo? Geraldo me deu um, levei ele para o sítio. Plantei, porque jabuticaba é um negócio extraordinário. Eu não vou dizer que formiga do inferno, mas é vizinha. Primeira semana, as formigas foi lá e arrancou tudo. E para o negócio pegar, tem que ficar mandando direto o cara ir lá cuidar. Vai lá, velho, limpa e volta. Por quê? O que é isso que você está falando, pastor? É que se você fizer um troço ruim, você pode ter certeza que você vai colher com tanta fartura. Quem já ouviu alguém dizer assim, cara, eu só fiz isso, eu não mereço tudo isso, é muita desgraça por uma coisa tão pequena. Pois é, querido, porque as sementes ruins, nossa, agora as boas, você tem que cuidar, regar, para ela acontecer. Nós vivemos numa lei de semeadura, entendeu? Cuidado com o que tu está plantando. É meio filosófico, mas a vida é como um eco. Se você não gosta do que está ouvindo, é só mudar o que você está gritando. É assim, fora os acidentes da vida, é assim que acontece. Então vamos lá, Deuteronômio 20, verso 1. Vou passar da hora não, tem meia hora aqui, dá para falar tudo direitinho. Põe aí, santo varão, porque aí fica fácil do povo acompanhar. Verso 1. É isso mesmo? 28, 1? Ah, eu falei 20, não. É o texto do primeiro culto. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. As bênçãos alcançam quando eu ouvir, atender, pôr em prática tudo que eu aprendi com Deus. Aí, bendito serás tu na cidade, bendito serás tu no campo. Bendito o fruto do teu ventre, fruto da tua terra, fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas e os rebanhos das suas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como se tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou aos teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva à terra no seu tempo, e para abençoar todas as obras das suas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não embaixo, quando
obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje ordeno para guardar e fazer. E não te desviará de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, para andares após outros deuses, para os servires. Olha para mim aqui. 1 a 14, texto de bênção. A partir do 15, os textos de maldição. 2 estilos de vida, 2 linhas me parece muito tênue, que às vezes, ao longo de nossa história, volta e meia, essas linhas me parece que se cruzam. Isso é perfeitamente normal. Ninguém consegue viver uma vida de bênção e uma estrutura totalmente vitoriosa o tempo inteiro. Jesus nos alertou dizendo: no mundo tereis aflição, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Presta atenção. A aflição, esse período da desobediência, da desordem, da desorganização e muitas vezes até mesmo daquelas batalhas que vieram contra mim, sem eu ter feito nada para que elas viessem, mas elas vêm apenas para me levar a um novo nível de vida com Deus. Mas é importante entendermos, enquanto Jesus diz que as aflições são pontuais, no mundo tereis aflições, ele diz: a vida é abundante, aflições são pontuais. Então o que eu quero propor a você é uma vida abundante com períodos de crise, e não uma vida de crise e de dor com períodos de abundância. Isso não é proposta minha, isso é bíblica. Grande parte das pessoas que eu vejo com a vida totalmente organizada e certinha, tem sim seus períodos de dificuldades, de crise conjugais, de problemas financeiros, de problemas de saúde, de perda muitas vezes de seus equilíbrios emocionais, de um ambiente de fé baixa e de um esmorecimento da guarda. Sim, mas são períodos, fases, e não estilo de vida. Mas eu também conheço gente que nunca vive um ambiente de prosperidade, nunca vive um ambiente correto, é sempre de um sofrimento após outro sofrimento. É aquela historinha: um abismo atrai outro abismo. Mas se um abismo atrai outro abismo, por que não dizer que uma vitória atrai outra vitória? Que um ambiente traz consigo a próxima fase. Então, quando eu olho para esse texto, primeiro, ele é condicional. Se atentamente ouvir a Deus, se ouvires e pôr em prática, pelo menos nos 14 versículos temos 3, ok? Em 3 momentos, dizendo que para eu ser abençoado ao entrar e ao sair, para que eu seja abençoado tanto no campo, quando eu planto, quanto na cidade onde eu faço meus negócios. Olhe bem, é isso. São ambientes diferentes que fazem com que o céu se mova a meu favor. Isso é um evangelho sério e sóbrio que entra na minha vida e me mostra que há uma responsabilidade em minhas escolhas, em meus posicionamentos, para levar meu casamento, minha família, minhas finanças, minha fé, meus relacionamentos para outro nível. Abrir mão de minha responsabilidade e lançar toda ela sobre Deus não está correto. Então, quando eu olho para a vida de pessoas, e é isso que eu quero mostrar a vocês: postura. Postura. Ela faz toda a diferença. Posicionamento. Eu vejo gente que tem postura, e postura é algo extraordinário. Eu estava com o Eduardo, e nós estávamos conversando essa semana, fomos resolver fazer uma reunião com o pessoal, e aí surgiu a questão do Paraguai. E eu falei para ele que eu fui ao Paraguai e fiquei aterrorizado. Porque você anda na rua e todo mundo te oferecendo tudo. E eu fui reclamar com o taxista, falar: rapaz, e o taxista diz: eles te oferecem porque eles sentem que você não sabe para onde vai. Eu falei: como assim? Eles fazem a sua leitura corporal e vê seus olhos. Passa a andar na rua posicionando seus olhos como quem sabe para onde está indo, e com a postura corporal de um andar firme, que você já sabe onde quer chegar. Experimente fazer isso. E eu comecei a fazer.
Ninguém me oferecia nada. Preste atenção, porque é postura. Quem aqui, perto da sua casa, alguém acha que você é rico? Tem uma situação financeira muito... Não precisa levantar a mão não, porque tem umas pessoas precisando de um dinheiro, já vão logo mirar em você. Mas você já viu aquelas pessoas? Que você olha para ela, as pessoas têm cara de rico, às vezes não tem um conto no bolso. Se o ladrão abordar ela, o ladrão tem que emprestar dinheiro para roubar ela. Você conhece alguém assim? Mas o que ele tem? Uma postura. Você já viu rico com cara de pobre? Você olha para o cara e diz: rapaz, você não tem a cair morto. Paga o seu enterro da sua família toda. Tem dinheiro para caramba, mas não tem postura. Aí você pode falar assim: pastor, eu prefiro dinheiro do que postura. Não é isso que eu estou falando. Ok? Eu estou falando de postura, posicionamento. Você tem gente que tem postura. Você conhece aquelas pessoas, por exemplo, você tem um amigo que ele é paquerador, que quando você está conversando com ele, chega uma mulher, ele entra em postura de conquistador, modo de conquista. Ou mulher também. Às vezes você tem uma amiga, chegou um homem bonito, ela entra em modo de exposição do produto. O nome disso é postura. Então eu quero falar uma coisa com vocês hoje. Se nossa postura mudar, nossa vida muda. É assim que funciona. Amém? Amém? E segundo, a Bíblia muda onde? Onde eu estiver. Deus disse uma coisa para Josué: o local que tu botar a planta do teu, eu lhe dou por herança. Então somente seja forte e corajoso. E põe no seu coração e colocar toda a palavra da lei na tua vida. É assim que funciona. Promessas condicionadas. Então eu quero mostrar a você rapidinho, gente de postura que fizeram a diferença. O primeiro, eu quero conversar com vocês sobre Noé. Lembra dele? Noé está vivendo no momento onde Deus destruiu, ou resolveu destruir a raça humana. Vai trazer um dilúvio, certo? E vai destruir a raça humana. Por quê? Por causa da maldade. A geração de Noé é uma geração má. Mas quando Deus se depara com essa situação, o texto diz que ele se agradou de Noé. Mas por quê? O que Noé tem? Noé está numa geração perversa, perdida, desordeira, desobediente. Pois é. Mas no meio de tudo isso, Noé conserva a sua integridade, a sua postura. Olhe bem. Você quer olhar? Vamos imaginar isso. Deus fala com Noé: Noé, eu vou destruir a humanidade. Gostei de você. Tenho uma proposta para você. Eu preciso que você faça uma embarcação e você vai salvar com sua família. E agora Noé vai para casa. Vai chamar a esposa e vai dizer: olha, eu estava lá no campo e Deus falou comigo. Preste atenção. Imagine a mulher do Noé. O que é Noé? Deus falou com você? Que Deus, Noé? O Deus dessa bagunça? É isso? É isso que você está me dizendo, Noé? É o Deus, certo? Dessa violência, é o Deus dessa corrupção, é o Deus dessas enfermidades, é o Deus desses fenômenos naturais. É isso, Noé? Você está querendo me dizer que Deus existe, Noé? Porque quando eu olho ao redor, eu não vejo Deus, Noé. Sabe o que eu vejo? Eu vejo pornografia, sabe? Eu vejo violência, eu vejo corrupção, eu vejo guerra, eu vejo ganância. É o que eu consigo ver, Noé, sabe? Eu acho que você está ficando louco. Só pode, Noé. Porque não dá para enxergar Deus nesse ambiente. Só que preste atenção.
Quando Noé chega em casa, e provavelmente vai falar à sua esposa primeiro, sobre o que ele ouviu de Deus, provavelmente a esposa dele deve ter pensado o quê? Também, Noé, é lógico que Deus vai falar com você, cara. A vida que você leva, a postura que você resolveu assumir, está todo mundo desobedecendo a Deus, você quer obedecer. Está todo mundo fazendo tudo errado e você fazendo as suas orações. Está todo mundo se posicionando e com uma postura totalmente contrária e você resolveu, Noé, manter essa vida. Não me estranha em nada que Deus tenha vindo conversar com você, Noé. Preste atenção. Esse cara tem que ter uma postura para convencer a sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras, a trabalhar aproximadamente 120 anos para construir uma arca. O que é isso, pastor? Isso é credibilidade. O nome disso é postura. Esse cara tinha uma vida com Deus. E se você olhar o histórico desse cara, esse cara é parente de Matusalém, esse cara é parente de Enoque, a estrutura de Noé, depois você dá uma olhada, que eu não posso falar tudo. Mas você vai dar uma olhada, talvez você consiga entender. Sabe? Um dos seus ancestrais andou tanto com Deus, que foi levado em vida. Seu nome é Enoque. Seu avô, Matusalém, viveu 960 e poucos anos. E se eu pegar um texto, certo? Dos mandamentos e colocar na vida desse cara, para mim, esse cara era um cara que aprendeu a honrar pai e mãe. Porque é um mandamento que dá vida longa. O tal do Matusa. E o pai do Noé, parece Lameque, alguma coisa assim, ele disse que o filho seria alguém extraordinário. Quando eu olho o histórico desse cara, eu vejo que não é diferente, sabe? Eu olho para a geração anterior dele, é isso que eu tenho falado aqui muitas vezes. Jesus vai curar a filha de Jairo, mas antes de chegar na casa de Jairo, ele encontra a mulher do fluxo de sangue no caminho, e cura a mulher do fluxo de sangue, antes de curar a menina, porque Deus não vai curar essa geração nova, se não nos curar primeiro. É essa a postura desse cara, é seu posicionamento. Alguns dizem que nem chuva tinha sobre a terra, e ele acredita. E muito mais do que ele acreditar, foi sua casa, foi sua postura, mediante a toda a estrutura. É isso, é posicionamento. Esse cara viveu o incrível. Por quê? Se posicionou onde? Num ambiente que não tinha povo. Israel ainda não tinha sido estabelecida, porque agora eu quero falar sobre o segundo indivíduo que tomou uma postura, Davi. Preguei sobre ele diversas vezes aqui. Presta atenção. Israel num ambiente caótico, os filisteus numa pressão terrível, já haviam vencido Israel. Há um rumor de guerra novamente no vale de Socó ou no vale de Elá. Todos têm medo da nação dos filisteus, mas a postura de Davi é diferenciada. No ambiente de Noé, todos viviam em pecado. Noé vivia em santidade. No ambiente de Davi, todos estão com medo, e ele consegue ter coragem. É posicionamento, sabe? Há momentos da nossa vida que a santidade prevalece e a vida com Deus, mas há momentos da nossa vida que nós precisamos ter coragem de enfrentar os adversários, por pior que eles sejam, entendendo que Deus está conosco. É postura, é posicionamento. É isso que nós precisamos aplicar na nossa vida, porque é isso que gera resultado. O que fez Noé ser escolhido? Sua postura. O que fez Davi enfrentar o gigante? Sua postura. Sua postura, mediante a incredulidade de todas as pessoas que estavam ao seu redor. Onde? Em Israel. Mas lembra, você vai ser abençoado por onde entrar, onde sair, na cidade, no campo. O terceiro é José. Ele é um servo de Deus, é verdade, um menino que é levado como escravo, entra pela porta dos fundos do Egito. Isso é vendido por ismaelitas, certo?
a uma caravana de ismaelitas e chega no Egito entrando pela porta dos fundos. Puxa seus dentes, isso, orelha, isso, olha, pega o cabelo, puxa, vê se tem bicho, se tem piolho, se tem isso, se tem alguma praga nele. Chega no Egito como se fosse um bicho, um animal, pela porta dos fundos, saindo provavelmente de uma gaiola, ou tendo suas mãos, né, soltas, para que pudesse ser visto. É lá que esse cara chega, pronto. Só que a Bíblia diz que quando ele chega no Egito, o Senhor era com ele. E preste atenção, a postura de José é extraordinária. É uma postura totalmente diferenciada. E é baseado na postura que Potifar o coloca como senhor da sua casa. É baseado na postura que o carcereiro coloca ele como líder do cárcere. É baseado na postura que ele chega diante do faraó. É sua postura diante de seu desejo de vingança para com seus irmãos. É sua postura, é seu posicionamento. É isso. Onde? No Egito. No Egito. Sabe? Não tinha Jacó para protegê-lo, não tinha Raquel para protegê-lo, não. Mas é a postura desse cara. Por isso, você quer dizer para mim que está difícil para você, porque lá na sua casa só você é crente? Show de bola. Você quer dizer para mim que está difícil para você, ou para o seu casamento, porque seu marido é difícil, sua esposa é difícil, seus filhos são difíceis? É esse seu discurso? Quer empoderar alguém ou alguma instituição acima de Deus? Faça. Você tem todo o direito de empoderar o poder público a ponto de que ele tenha poder para desgraçar a sua vida. Você pode empoderar seu marido a ponto dele te tornar infeliz. Você pode. Empodere quem você quiser. Esse é um direito que você tem. Só que a Bíblia diz que aquele que coloca a sua vida diante de Deus será abençoado onde ele estiver. Isaac vai para o deserto, onde ninguém prosperava. O cara semeava e colhia 100 por um. Porque se você for para o deserto com Deus, o deserto tem que te fazer prosperar. E é assim que funciona. Ah, pastor, deserto é lugar de transição. Ah, é? Esaú cresceu, se fortaleceu e prosperou no deserto. Porque não é para onde nós vamos, é quem nós levamos como companheiro de viagem. É os valores e os princípios. Esse cara está no Egito, e o Egito vai fazer José prosperar. Por quê? Porque Deus é com ele. É postura, é posicionamento, e pronto. O que está faltando muitas vezes em nós é isso. Vamos sair do Egito? Vamos para a Babilônia? Vamos lá. Daniel e seus 3 amigos. Inúmeros jovens são levados para a Babilônia. Quantos deles se destacam e ocupam cargos de sucesso? 4. E o restante? Não sei. Por quê? Porque Deus gostou deles. Deus tem uma panelinha, uma turminha que ele fala assim: gostei de tu, e tu não gostei. É assim que funciona? É postura. Eu aprendi uma coisa: tem culto que ele é extraordinário para um e terrível para o outro. Depois de acabar esse culto, tem gente que sai daqui falando: cara, que culto, hein? Cara, como Deus falou comigo. E você? Culto, né? Estava lá, entendeu o que o pastor falou? Não entendi nada, falou um montão lá dos caras que eu nem sei quem é. Sem nada. Entrei frio e saí gelado. Porque não depende de mim, é você. Um dia, eu fui receber um dinheiro na igreja. Um cara estava me devendo um dinheiro e marcou comigo na igreja dele. Tinha um culto, eu cheguei mais cedo. E ele me ligou e disse: Cláudio, eu vou atrasar. Eu falei: rapaz, vai começar um culto aqui, eu vou sentar e vou assistir o culto. Quando você chegar, você me chama. Ele falou: tá legal. Sentei, o cara começou a abrir, mandou abrir no livro de Jonas e começou a pregar. Mas pense num cara que não falava nada com nada. Falei: Senhor, só na leitura já perdeu tudo. Gaguejou, não tinha pontuação.
Ele falou uns 5 minutos, não acrescentou nada no meu saber, ainda botou dúvida naquilo que eu já sabia. E eu já estava confuso. Quando eu falei, não pode. Desliguei do que ele estava falando, peguei o texto da minha mente e Deus me deu uma mensagem extraordinária. Porque meu culto a Deus não pode ficar preso a uma pessoa. Então quer dizer que se a pessoa cantou mal, veio cantar e está em pecado, vai para o inferno cantando. Agora aí eu não tenho nada a ver com isso. O meu culto não pode estar condicionado. Não, eu olho para Daniel, o que eu vejo? O cara está na Babilônia, mas a Babilônia não está nele. Sabe, uma turma que eles não querem estar lá, mas a Bíblia, a vida levou eles para lá, é lá que eles estão. E lá na Babilônia, a postura dos caras. O dia que aquela mão aparece escrevendo na parede depois da morte de Nabucodonosor, o filho de Nabucodonosor chama sua mãe, a mãe do rapaz diz assim, ó, tem um cara aqui na província, o nome dele é Daniel, reconhecido como homem de Deus desde a época do teu pai. O rapaz falou, então manda chamar o cara. Daniel chegou com postura. Ele falou, está escrito esse negócio aí na parede, uma mãozinha, e rapou fora. Mamãe falou que você é um cara fera, desde a época de papai. E ele falou, pesado foste na balança, achado em falta, você se lascou, hoje o governo medo perto invade, te mata, e me paga logo o prêmio, porque você morre já já. Foi mais ou menos assim que está escrito, não foi desse jeito, mas a tradução é minha. É só para acelerar o processo. Depois você lê lá. Por quê? Porque o Daniel foi próspero onde? Na Babilônia. O José onde? No Egito. O Davi onde? Em Israel. E o Noé onde? No meio do seu povo. Porque todos eles tinham algo em comum. O que é? Postura de obediência. Entendeu? Você tem postura? Eu luto para ter. Eu luto, não é fácil não. Porque a postura verdadeira, ela aparece na cara da gente. Porque na rua, a gente faz cara de diligente. Não é? Agora em casa, os filhos sabem. Por isso que eu falo, esse dia eu encontrei um cara aí que está no auge. Ele foi me buscar no hotel, ele e a esposa. Aí ele falou assim comigo, pastor Cláudio, se o senhor tivesse um conselho para me dar, qual que o senhor me daria? Eu falei, um só? Ele falou, é. Eu falei que essa mulher sua seja sempre a sua maior fã. Porque enquanto só os outros de fora te admirarem, tu é fake. Mas o dia que a mulher que sabe quem tu é, que dorme contigo todo dia, que tem vontade de te matar e não mata, você vai ser um cara legal. Postura, posicionamento, é isso que faz a diferença. E não apenas aqui nessa terra, no reino dos céus. Para que você entenda, e nós fechemos isso, a menina na casa de Naamã, Síria, agora. Já passamos pela formação de um povo em Noé, fomos até Israel com Davi, visitamos o Egito com José, percorremos a Babilônia com Daniel e chegamos na Síria com uma menina que sequer sabemos seu nome. Mas a postura da menina na casa do leproso Naamã fez com que, de escrava, ela se tornasse senhora. Mas ela não foi promovida a cargo, mas seu senhor faz uma viagem extremamente longa, em busca de uma cura, motivada por uma palavra de uma menina, que quando era observada pelos seus donos, viam nela o mover e o agir de Deus. Você decide o estilo de vida que você quer viver. Preste atenção. Riqueza não é para todo mundo. Prosperidade é. Ser rico é ter muita coisa de uma coisa só. Tem gente que é rico de saúde. Tem gente que tem uma riqueza muito grande de amizade. Tem gente que é muito rico no que diz respeito à fé. Tem gente que tem muita, ou é muito rico no que diz respeito a dinheiro. Isso é riqueza. Prosperidade
é ter o bastante de tudo. É ter o bastante de tudo. Eu conheço gente, visito gente, que o lugar mais longe que o dinheiro levou foi ao banco. É tão pobre que só tem dinheiro. Eu não sei o que você está procurando para a sua vida. Às vezes eu vou ali fora tomar café, eu termino aqui. E eu converso com um camarada que tem uma propriedade, uma, que vale mais do que tudo que eu tenho. Uma. Esses dias eu estava olhando isso. Eu sei, o cara tem uma propriedade ali na Mantiqueira. Se ele vender, dá quase o dobro de tudo que eu tenho. Se botar ele do meu lado, todo mundo vai dizer que eu tenho muito mais do que ele. Porque não tem a ver com dinheiro. É o estilo de vida que a gente aprende a levar. Pare de procurar dinheiro e procure prosperidade. E prosperidade vem com obedecer a Deus. Quanto de dinheiro tinha a menina na casa de Naamã? Nada, ela era uma escrava. Mas a moral que aquela menina tinha era extraordinária. Mas preste atenção, a moral que José tinha no Egito, mas a riqueza que aquele camarada acumulou. Olhe para Noé, o que sobrou depois daquele grande dilúvio? Uma casa para morar, aquele barco? Pare para pensar. Ele desce, planta uma vinha, histórias diferentes de pessoas de sucesso. Um dos caras que eu respeito muito nesse ambiente corporativo, gosto muito de ouvi-lo, é um homem chamado Max Geringer. Ele é um consultor, é um analista do mercado financeiro também. E eu vi uma definição dele que dizia que sucesso era sono gostoso. Sucesso tem a ver com a satisfação de estar deitado do lado da mulher que se ama. Olhar na cama e ver os nossos filhos. Olhar na geladeira e na despensa e ver os nossos recursos. Olhar para os céus e saber que Deus está feliz conosco. Isso é prosperidade. Saia daqui para viver o incrível, o extraordinário, o sensacional. Mas isso só acontece com a postura. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, senão a quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.